para quem ama RPG clássico de turno, principalmente RPG japonês, e para quem gosta de um anime que faz pensar, que traz um valor, uma filosofia por trás. Bom, pessoal, seguinte, acabei de assistir um anime aqui que para mim foi sensacional, tá de parabéns. Ele acabou de estrear, acabou tá em primeira mão, acabou de sair do forno. E ele se chama Clivat. Estou até com a minha colinha na mão aqui. Eu nunca ouvi falar desse anime, não conheço a obra original também. Vou começar a procurar agora o mangá que origina esse anime, mas eu gostei bastante. Vou falar um pouquinho sobre ele aqui para vocês, fazer essa indicação. Então fica aí até o final do vídeo para ver se você curte essa indicação ou não. Bom, eu estava ali próximo de almoçar e aí eu sempre gosto de colocar alguma coisa na TV para assistir. Enquanto você está comendo ali, você está assistindo alguma coisa, a mente está desligada. E aí eu sei que esse mês de julho vai estrear muitos animes novos. Eu falei, vamos ver se já tem alguma coisa nova no catálogo da Crunchyroll, para ver se vale a pena ou não assistir, qual é a qualidade. Eu gosto muito de ver isso. Lembrando que eu sou um cara de 33 anos, casado, que minha mulher não gosta muito de anime, mas ela fica aí no celular trabalhando, fazendo as coisas dela, antes de sair também. E aí eu sempre coloco um animezinho ali rapidinho na hora do almoço pra ficar essa meia horinha ali, né? E depois voltar pro trabalho. Então eu gosto de alguma coisa que seja mais rápida e objetiva, vamos dizer assim. E nesses momentos eu gosto muito de analisar, de pegar coisa nova pra assistir, ver se é bom, se não é. Agora que eu tô fazendo conteúdo aqui pro YouTube, vale mais a pena ainda ver esses animes novos, para vir aqui e fazer indicação. E aí, para minha grata surpresa, eu vi esse anime, o Climax. Eu falei, deixa eu dar uma chance, porque esteticamente ele me chamou a atenção. Parecia ser muito bonito, muito bem desenhado, e ele realmente é muito bem desenhado. Ele tem um aspecto medieval, bem RPG clássico de turno. Para quem ama RPG clássico de turno, principalmente RPG japonês, vai pegar esse anime aqui, que ele tem essa temática medieval, dragões, terras vastas, verde, armadura, espada, arco, flecha, raças. Vai adorar esse anime, porque eu amei logo de cara, porque a gente é apresentado para a protagonista, uma das protagonistas. Esse anime vai trabalhar com três personagens principais. Então, logo de cara, a gente conhece a Alicia, que é uma das protagonistas, como falei. Ela é pequena, toda curiosa com o pai dela. Ela já faz o trabalho de nos apresentar esse mundo quando ela vê um mapa na casa dela e pergunta pro pai: Meu pai, por que que esse mapa tem vários pontos escuros? A gente só consegue ver algumas terras e em volta dessa terra tá tudo escuro. Aí o pai dela explica que é porque nesse mundo só se foi conhecido esse continente que eles habitam. E as terras em volta desse continente, elas são desconhecidas. E elas são desconhecidas por um motivo, que é o motivo principal aqui do anime, que é que essas terras desconhecidas, elas são controladas por criaturas mágicas. No anime é chamado de bestas mágicas. E essas criaturas mágicas, elas são comandadas por quatro imperadores dessas bestas. Quatro criaturas que são mais poderosas, são praticamente deuses dessas criaturas, e cada uma dessas quatro criaturas comanda uma região e impede que os seres humanos avancem para desbravar ali o continente, desbravar essas terras novas, ter esse conhecimento. Então, o anime já nos apresenta que nesse mundo existem quatro imperadores bestiais que são eles que impedem que a humanidade possa prosperar e avançar mais. Porém, esse continente que já é habitado pelos seres humanos, ele já é bem grande, já é bem vasto. Só que há essa lenda, há essa mística do que é esse mundo. Será que o mundo é maior? Será que a gente pode descobrir mais? Então, logo nos primeiros minutos do anime, você já é pego
com essas indagações. Você já é pego com essa questão de mundo e desbravadura, liberdade. Você já é pego por todos os detalhes ali do anime. Então me chamou muita atenção logo nos primeiros minutos do anime. E aí foi como eu falei, eu já sou um cara um pouco mais velho e eu gosto de coisa que seja mais valorosa. E quando eu vi aí a questão que esse mundo ele precisava ser desbravado, ele me deu uma vontade de continuar assistindo anime que eu falei, poxa, eu acho que vai ter aí uma temática muito boa, vai ter uma filosofia por trás. Vamos dar uma chance. Quero saber o que é essa besta. Me deixou curioso. O que são essas bestas? Quero saber o que é esse world building. O que é esse mundo de Clivads. Bom, a gente vê que o tempo passa, a Alice ela cresce, ela se torna uma guerreira. E é dito que há uma lenda nessas terras que o rei vai dar armas especiais para guerreiros especiais para que eles possam enfrentar as bestas e assim trazer a liberdade para as raças desse continente. Então, há essa lenda de armas lendárias e heróis lendários. O continente ele é dividido por várias raças. Se eu não me engano, são 5 raças. De repente, eu posso até fazer um vídeo mais detalhado sobre as raças, mas o que é interessante do anime é isso, é esse contexto geral que chama a sua atenção. O tempo passa e a gente é apresentado a Alicia mais velha e ela é um desses heróis. Ela faz parte do grupo dos maiores heróis do continente, que são 13 heróis e cada um possui uma arma diferente. Uma arma que tem um poder diferente. E aí é apresentado cada herói, cada arma que eles possuem e a gente consegue ter uma ideia do que cada arma pode fazer. E aí eles estão indo em direção a um dos imperadores bestiais. Indo para esse embate, a gente pode ver toda a ação dos guerreiros e como os heróis agem, como eles usam as armas. É bem interessante. O anime realmente está com uma qualidade muito boa. A gente pode ver toda a ação ali ocorrendo, da matança das bestas e como as armas são utilizadas. Até eles se encontrarem com Clivads, o imperador dessa região que eles querem desbravar. Ele não é um imperador à toa. E as lendas dizem que essas bestas são como deuses. E, cara, assim, é incrível o poder do Clivas. Ele, assim, em segundos ele derrota todo mundo. É basicamente isso que acontece. Mesmo os melhores heróis são facilmente derrotados por poucos movimentos do Clivas, por poucos movimentos dessa besta. O que é interessante ver é que o Clivas, ele, até então a gente não tinha um conhecimento de como era uma besta, como eles agiam, se eram somente animais selvagens. Mas não, o Krivads, ele pode falar e ele tem uma inteligência muito alta, tanto que ele é extremamente estrategista. Ele se assemelha muito a um lobo gigantesco, ele tem partes de outros animais, mas a gente pode ver que ele tem uma inteligência muito alta, ele consegue subjugar todos os guerreiros facilmente. E ele tenta ainda perguntar para os guerreiros: por que vocês estão aqui? Qual é o motivo de vocês? E sem resposta, os guerreiros só partem para cima dele. Aí ele encontra partida, encontra resposta e simplesmente mata todo mundo. E aí ele se pergunta, ele fala: por que esses vermes vieram até o meu território? Já não é a primeira vez que isso acontece. Eles querem dominar meu território? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou dominar o território deles. E aí a gente vê que ele parte ali pro reino mais próximo, que é o reino desse rei que produz as armas e dá as armas lendárias para os guerreiros. E ele simplesmente chega ali no reino e destrói tudo com uma facilidade enorme. O rei ainda tenta, e no seu último ato, esconder ali uns segredos da forja que faz as armas lendárias. Mas a criatura, o Clivads, ele ainda tenta ser misericordioso. Ele fala pro rei: Rei, você, por que você tenta invadir as minhas terras? E aí o rei grossamente fala: eu não deveria falar com uma besta selvagem. O Clivads, com paciência, repete: cuidado, a sua resposta
pode determinar o rumo da humanidade. O rei, surpreso, fala: da humanidade? Sim, da humanidade. Porque, dependendo da sua resposta, se ela não me agradar, eu vou destruir a humanidade inteira. Bom, o rei, ele, no seu último ato, continua ignorante e fala: não irei falar com uma besta que não deve entender os meus motivos. A besta simplesmente apaga o rei. Seguindo daí, há uma destruição enorme no castelo, no reino. O Clivard está indo embora. Tá indo embora, ele falou assim, ele pensou com ele mesmo: esses vermes não merecem nem minha atenção. Vou destruir todo mundo. Porém, ele se depara com uma criança chorando, um bebezinho chorando, e um cavaleiro ao lado dessa criança. E esse cavaleiro pede por misericórdia, pede por gentileza a salvação da criança, pois ele fala que a criança não escolheu onde nasceu. Ela não pôde escolher onde ela nasceu, ela acabou de nascer. Então ela não tem culpa de tudo que aconteceu. E se ele poderia ter essa misericórdia de salvar essa criança. Se o Clivads teria essa misericórdia de salvar essa criança. O Clivads reluta. Ele fala: por que eu salvaria uma criança? Uma criança que vai crescer e vai querer dominar o meu território? Qual é a lógica sobre isso? Aí o cavaleiro que está ao lado da criança fala: mas como eu falei, ela não escolheu. Ela não sabe o que está acontecendo. Crie ela. E você vai ter a resposta do porquê que a humanidade faz o que faz. O Clivard fica curioso. Ele fala: interessante. Se essa criança crescer, ela pode me dar várias respostas. O Clivard, em misericórdia, salva a criança e leva ela pro reino dele, pro território lá das bestas selvagens. Só que chegando lá, a gente é bem engraçado essa parte, porque a criança tá chorando o tempo todo. Ele é um ser praticamente Deus que pode destruir tudo no piscar de olhos. E aí ele se vê como um pai cuidando de uma criança. É muito bom. Nisso, o anime ele tem toda uma estética mais madura, tem uma estética um pouco mais, como eu falei, medieval ali, e aí o ar não muda, mesmo o clima descuidando da criança, mas você vê que ele começa tipo, a querer cuidar da criança para que ela pare de chorar. Então, vai se desenrolando vários acontecimentos para que ele possa cuidar da criança. E aí, claro, depois vai ter o segundo episódio, todos os episódios, vai ter essa temporada toda e vai ter todo o desenvolvimento. Mas basicamente o anime é isso. A gente tem o vilão central, que ele pode destruir tudo que ele quiser a qualquer momento. A gente tem um continente enorme com várias raças. E a gente tem aí o sonho dessas raças, desse continente, de desbravar esse mundo e ter um conhecimento maior, desenvolver mais as raças, desenvolver mais o mundo. E a gente tem esse grande ponto de virada, essa grande curiosidade que é o vilão, que é esse vilão supremo, tendo que cuidar de uma bebezinha que é da raça, né, que quer destruir o continente dele, quer destruir o terreno dele, o território dele. Então ele se vê nessa situação cuidando do inimigo. Porém, eu tenho quase certeza que vai ser uma jornada incrível, porque os desafios que ele começa a ter ao cuidar da criança por exemplo, a criança não para de chorar, ele precisa amamentar a criança. Poxa, como que ele vai fazer isso? Como que ele vai amamentar a criança? A criança não pode somente tomar água. Então ele já começa, ele fala assim: eu não posso voltar atrás da minha palavra, senão a minha honra vai ser quebrada. Ele é, acima de tudo, além de inteligente, ele é totalmente orgulhoso. Então ele começa a se adaptar a várias situações para que ele possa cumprir a palavra de salvar a criança, deixar ela crescer para que ela possa mostrar para ele o motivo do porquê os humanos têm a sua beleza e porquê os humanos precisam desbravar as terras que são das bestas, que ele é um dos deuses dessas bestas. Então, o anime ele vai te entregar esse ponto de equilíbrio onde a gente tem os personagens que são contrastes um com o outro, tendo que
conviver um com o outro e tendo que se desenvolver um com o outro. Então, eu tenho certeza que ele vai aprender muito com essa criança. E assim, a criança também vai aprender muito com ele. Então, eu acho que mais para frente a gente possa ter uma busca de equilíbrio entre humanos e bestas. Mas isso vai ter que ficar mais para frente, vai ter que ficar para a resposta do anime. Mas é isso. Se você ficou curioso em assistir Clivets, está disponível na Crunchyroll. Apenas o primeiro episódio. Ele começou agora em julho. Parece que essa temporada de julho vai ser muito boa, com muitos animes interessantíssimos. Esse aqui já foi uma grande surpresa já ter sido lançado. Ele já veio dublado também, então acho que vale a pena você começar a assistir. E se você já assistiu, deixa aí nos comentários o que você achou, se você achou interessante. A animação está muito boa. Para quem gosta, como eu falei, de JRPG, vai amar essa estética, vai amar todo esse contexto. E para quem gosta de um anime que faz pensar, um anime que traz um valor, uma filosofia por trás, esse anime aí com certeza vai te fazer refletir muito. Assim como animes como Frieren fizeram você refletir, possivelmente, me fez refletir, eu tenho certeza que Clivets vai ser um anime que vai te fazer refletir, porque a gente vai ver ali um grande contraste entre uma criatura que é praticamente um deus, com uma criatura que é totalmente frágil perto dele e ele tendo que cuidar dessa criatura. E ele sendo extremamente poderoso. E a criatura que ele está cuidando faz parte de uma raça que quer destruir ele. Então eu acho que tem uma premissa muito boa, além da qualidade da animação. Então vale muito a pena, fica aqui minha recomendação. E aí eu agradeço você que ficou até aqui. Se você puder disparar aquele like, deixar um comentário e seguir, ficaria muito grato. Então, até a próxima.